O ministro Alexandre de Moraes poderia ter aproveitado essa visita surpresa ao Senado para tentar dar alguma explicação sobre as graves denúncias feitas por Elon Musk e vários jornalistas nacionais e estrangeiros com forte repercussão internacional, pois dizem respeito a gravíssimas irregularidades, não apenas de um único ministro do STF, mas do próprio presidente do TSE. Não vamos longe não, senadora Damares. Não vamos longe não. Aqui você tem um colega seu que está com as redes sociais censuradas. Quando você fala isso na Europa, nos Estados Unidos, aqui na América do Sul, o pessoal diz, conta outra piada, por favor. Isso não existe. O senador Marcos Duval está com as redes censuradas. Olha, ver o ministro do STF chegando de surpresa aqui nessa casa e falando sobre as redes sociais, de que nós éramos felizes e não sabíamos. Isso é um insulto. Isso é um insulto à inteligência das pessoas. Quer dizer que antes das redes sociais a gente era feliz, ou a gente era feliz antes dos abusos, antes dos vilipêndios à Constituição brasileira, antes das censuras, a gente era feliz. Olha, já está mais evidente desde o início do famigerado inquérito das fake news. Tudo isso já devia ter sido encerrado. O inquérito que a PGR disse lá no início, no nascedouro. Tem que arquivar, está errado. Não obedece ao ordenamento jurídico. Senhor presidente, as redes sociais incomodam demais. E incomoda mais ainda os governantes corruptos, que são denunciados por falta de transparência. E a gente já viu aqueles escândalos das malas de dinheiro, aquelas coisas todas que circulam nas redes sociais, isso incomoda. Antes, tá todo mundo liberado aí já, tá todo mundo daqui a pouco participando de eleição. O governador do Rio, 400 anos de prisão, curtindo nas suas luxuosas mansões, e os juízes da Lava Jato, o pessoal da Força Tarefa, sendo colocado contra a parede, que cumpriu a lei, que botou empresário e político corrupto atrás das grades. É o país da inversão de valores. Até quando nós vamos aceitar isso? Olha, antes tudo era mais fácil, pois o povo não tinha canal para expressar sua voz. Bastava aliciar com poupudas verbas publicitárias alguns veículos da grande mídia para manter o pleno controle da opinião pública. Isso acabou. É por isso que a grande mídia também se incomoda com as redes sociais e embarca nessa questão absurda de censura no Brasil. Por isso, tanta pressão do Supremo e do governo federal em aprovar mecanismo para a regulação das redes, como eles gostam de pedir regulação. Mas o que eles realmente querem é implantar censura prévia, mesmo sendo absolutamente inconstitucional em nossa democracia, que vem resistindo mesmo estando em frangalhos. Ou seja, tanto o governo como o Supremo vão tentar empurrar, eu quero avisar para os brasileiros, vão tentar empurrar a goela abaixo a censura através da mudança do Código Civil. Atenção, Brasil! Querem avançar na consolidação da ditadura da toga, com aval do Congresso Nacional, mas não vão conseguir. A pressão das vozes da sociedade, ontem foi demonstrada no Rio de Janeiro, dia 25 de fevereiro em São Paulo, quase 1 milhão de pessoas, vai ser grande sobre esses parlamentares indecisos que estão calados. Tudo de forma ordeira, tudo de forma pacífica, como tem que ser. Mas nós precisamos ouvir o clamor da sociedade, porque não está na paz que estão falando, não está tudo na tranquilidade, como se nada tivesse acontecendo aqui. O ministro Alexandre de Moraes poderia ter aproveitado essa visita surpresa ao Senado para tentar dar alguma explicação sobre as graves denúncias feitas por Elon Musk e vários jornalistas nacionais e estrangeiros com forte repercussão
internacional, pois dizem respeito a gravíssimas irregularidades, não apenas de um único ministro do STF, mas do próprio presidente do TSE. E falando em TSE, aí eu quero agora aquela frase, mais ou menos assim, democracia se faz com transparência. É um tapa na cara da sociedade isso. O Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral, IDEA, que também é financiado pelo TSE, com R$700 mil por ano, fez uma interessante publicação onde diz que dos 193 países reconhecidos pela ONU, apenas 11 deles possuem estruturas semelhantes ao TSE. Olha que interessante. Vocês já foram no TSE? É um prédio que você se perde lá dentro. É um negócio impressionante, como é gigantesco aquilo e os bilhões que são consumidos do pagador de impostos do Brasil. Pouquíssimos países têm isso. No Brasil a gente tem, para manter uma elite. Essa é a grande realidade. Só para vocês terem uma ideia, essa estrutura custa 2 bi. B de bola e de índio, 2 bilhões de reais por ano, sendo que o custo total de toda a justiça eleitoral no país ultrapassa 10 bilhões de reais anuais. Ou seja, quase 30 milhões de reais por dia. É o que você paga, brasileiro. Além dos altos salários, há um enorme abuso no pagamento de vantagens, ajudas, diárias, mordomias, conforme demonstrou o corajoso e independente jornal Gazeta do Povo. Existem funcionários que chegam a receber mais de 80 mil reais por mês por causa de penduricalhos pagos pelos impostos cobrados de milhões de brasileiros que trabalham o mês inteiro para receber um salário mínimo de pouco mais de R$ 1.300. Um assinte, senhor presidente. Nessa matéria, a Gazeta mostra, por exemplo, que o TSE reserva em seu orçamento anual o valor de R$ 165 mil apenas para a limpeza e higienização dos veículos oficiais. Uma indecência. No último minuto, senhor presidente, no último minuto. É bom destacar que esses abusos e desperdícios absolutamente não ocorrem em nenhum dos países desenvolvidos e com democracia sólida. Por exemplo, na Suécia, um país sem nenhum problema social, nem o presidente do Supremo tem direito a carro oficial. Quanto mais o abuso de seguranças por toda parte. E como o senador Cajuru colocou aqui no início do mandato, lagostas, vinhos caros. Para o povo sueco, o luxo pago com dinheiro do contribuinte é antiético e imoral. E nesses países, o bom exemplo vem de cima. Muitíssimo obrigado, todos os colegas, por essa oportunidade. Obrigado, senhor. E essa questão de conspiração internacional é coisa de Coreia do Norte. O Brasil busca retomar a sua democracia. E nós vamos trabalhar no limite das nossas forças por isso. Muito obrigado, Deus abençoe a nação.